Tudo bem? Tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo. Tá ouvindo agora, mestre? Beleza. Agora eu tô. Pronto. Então melhorou. Show de bola. Ok. A galera que já tá conectada aí, dá pra ouvir aí o áudio. Meu áudio, o áudio do mestre, tá tudo ok. Para dar um sinalzinho pra gente, né? Gente, dá só sinal de ok, se tá todo mundo ouvindo bem. Beleza. É, já agradeci aqui, mestre, a sua participação, né? Ter dado, disponibilizado esse tempo aí para bater esse papo com a gente. E Eu, reforçando, né, que nesse tempo aí que a gente está todo mundo aí confinado, então verdade. é uma coisa boa que estamos fazendo, né? Fazer esse É. bate-papo, conhecer um pouco dos mestres. E teve um rapaz que mandou uma mensagem aqui, né, até agradecendo, que é o Paulo, agradecendo ele, não sei se ele vai estar online hoje, que Ah, tem histórias que até do próprio mestre, que o aluno não sabe, e nesse momento agora os camaradas tá procurando, tá desenvolvendo mais isso, né? Conhecendo um pouco mais, né? E fico até agradecido por esse comentário que ele fez. E já lhe agradecer, se eu quiser fazer algum esclarecimento mas, também, hein? Falar alguma coisa antes da gente mas começar. Paulo, ele é Paulo o quê? Ele tem. Não mandou aqui, não, só tinha Paulo aqui no perfil, né? Que não tem aqui. Porque eu não tô salvando aqui, mas Ah, depois eu dou uma olhada ali e lhe mando. tá legal. Mas assim, mas na realidade, isso que você tá fazendo é muito bacana, viu, Tucano? Primeiramente, eu queria desejar aí boa tarde para todo mundo, né? Agradecer aí pela participação. A gente sabe que esse horário aqui e algumas coisas aqui no Brasil tá funcionando, ainda não está normal, mas tem alguns trabalhos que a turma está tendo que correr atrás, certo? Mas agradecer aí a participação aí já, né? E assim, parabenizar você, Tucano, pela essa sua iniciativa, o que você está fazendo. A gente tá vivenciando um momento que a gente tinha essa ferramenta aqui à disposição da gente e, e a gente não dava tanta importância, né? Às vezes a gente, por obrigação, tendo que ficar agora dentro de casa, a gente procurou encontrar agora alguma forma de que a gente possa estar se comunicando, promovendo nossas aulas, certo? Sim. E isso aqui já acontece nas universidades, as atividades à distância, né? A gente nunca deu tanta importância. E agora a gente está tendo a necessidade de usar. Eu até acredito que quando a gente passar esse momento, a gente vai estar conseguindo utilizar, as pessoas vão estar utilizando mais esse serviço para levar informação, para levar o conhecimento, certo? E essa discussão que você está trazendo para cá, promovendo, provocando os mestres, eu acho muito interessante, que é uma forma de você levar para o alunado um pouco da história de cada mestre que está passando por aqui, um pouco, a gente dá um pouco de contribuição na história do nosso estado, né? Que comparado ao mestre Tucano, inclusive até o mestre Kelso, eu sou mais novo que eles, eu acho que eu sou da mesma época do Neném do Escravo e do Neném do Escravo, né? Se a gente for, ali a diferença é pouca, de meses ou ano, mas a gente é daquela década de 80.
E assim, obrigado aí por você estar proporcionando isso aí, para que as pessoas possam estar falando um pouco da sua vivência dentro da história da capoeira do nosso estado. E feliz aquele que está participando e colhendo essas informações, né? É, é verdade. Mas aí, já deixando aí pra galera aí que a gente tá com o canal também, o canal tá no YouTube, né? E as pessoas que não puderem acompanhar a live no tempo real, na íntegra, né? A gente vai estar Ah, disponibilizando os links, né? Eu não tive legal. tempo hoje de postar ainda no Instagram o link, né? Mas eu mandei para o mestre Tucano já o link para ele. Mas eu vou postar fazer o post, colocar o link para disponibilizar para todo mundo. Tá ok? Inclusive o Mestre já colocou até no grupo lá da academia alguma coisa lá já. Isso, eu mandei para ele, deu 3 blocos, né? Mas Deu 3 blocos porque o homem tinha que sair, porque senão é você ia ter. Você ia levar 4, 5. verdade. Porque o homem ali tem história. Então, mestre, aí a gente inverteu, né? Naquela conversa a gente inverteu, só queria inverter, então vamos começar aí lhe apresentando aí quem é o mestre Touro na capoeira, né? Meu nome, na realidade, meu nome é George Freds, né? Muitos já conhecem. Eu sou seu conterrâneo, sou natural de São Luís do Maranhão. Vim morar aqui em Teresina na década de 80, lá para 83, 84, e conheci a capoeira em 85, né? Através do Evaldo, que na época não era mestre, hoje ele é mestre, né? O Evaldo Tambor, que eu estudava no Popular nessa época, lá na Vermelha, e eles foram nem fazer uma apresentação, eles foram entrar nas salas, convidando as pessoas para participar da capoeira, né? Quem quisesse fazer a capoeira teria um mês gratuito para participar das atividades, e se de repente você se interessasse em fazer a prática da capoeira mesmo, dar continuidade, você fazia a sua inscrição, certo? Eu me lembro até muito como se fosse hoje, até meio engraçado o primeiro dia que eu fui fazer a capoeira, né? Era no Colégio João Soares, ali no Monte Castelo. E lá tinha um muro, tinha entrada e o muro quebrado, né? Aí eu desci do ônibus, caminhei, aí eu entrei pelo lado do muro quebrado. Aí quando eu vou entrando, o Evaldo tá lá na descida da escada, né? Ele, aí, tu entrou por onde? Eu falei, eu entrei por aqui. Ele, depois volte por aí, que a entrada é bem ali, o portão é ali. Aí lá vai eu, voltei todo. Aí voltei, entrei e fui com as calças social meia coladinha assim, ó. Aí comecei lá a fazer, né, os primeiros passos da capoeira, eu iniciei lá, onde ele me ensinou a ginga, né? Eu me lembro que eu passei um final de semana só lá. Eu fui, que era sábado e domingo. Aí eu fui no sábado e fui no domingo. E, aliás, minto, eu passei um mês. Eu passei foi um mês lá. Aí depois eu descobri no Colégio Amazonas, que eu morava aqui na Miguel Rosa, próximo aqui da estação, que na época tinha o Gudilanche, o Dogão ali. E o Amazonas ficava mais próximo, né? Que lá quem me estrava aula lá era o hoje mestrando Paulinho Velha, né? E então eu fui para lá para treinar e vi os meninos treinando. Tinha lá o Coba Preta naquela época, tinha o Flávio, o Leodoro, que era a galera que treinava por lá também, né? E eu me lembro que eu cheguei, eu paguei 4 meses logo de mensalidade. E o Paulinho falou até assim, rapaz, tu vai pagar 4 meses de mensalidade e se tu desistir? Eu falei, se eu desistir, o dinheiro fica aí. E aí eu fui indo, fui indo, fui indo. Foi lá no Colégio Amazonas onde eu adquiri meu apelido também, né? Eu tinha uma respiração muito forte e quando eu gingava eu fazia um puxado da perna, né? Parecia aquele escada do touro quando vai avançar. E ele falou, rapaz, parece um touro, rapaz. Aí tem a puxa da perna e tem a respiração alta, parece um touro. E eu era só um langanhozinho, palitinhozinho velho, né? Que os caras ver hoje assim pensam que era porque eu era forte, mas eu era bem magrinho. Aí ele é touro, é touro. Tu já tem apelido? Eu falei, teu não. Pois então, seu apelido vai ser touro. Aí pronto, aí ficou touro. Aí eu me lembro que eu passei um ano lá com ele e minha avó morava em São Luís, minha avó não queria que eu fizesse capoeira, porque naquela época a capoeira em São Luís era uma capoeira meio que pesada, marginalizada, onde os caras faziam roda ali
no pé da roda ali uma Barrigudeira. cachaçinha que a galera gostava de tomar. Tinha aquela galera da navalha lá, que você é de lá, você já sabe quem é a turma da navalha por lá, né? Sei. Então ela trabalhava no centro, ali no Armazém Alencar, e passava ali na Deodoro o tempo todinho. Aí na Deodoro, que tinha as rodas de capoeira por ali, né, naquela época. E ela não queria que eu fizesse capoeira de jeito nenhum. E eu fui e tal e tudo, e minha irmã já era mais assim, já era mais tranquilo. E ela teve uma amizade muito boa com o mestre. Eles formaram uma amizade muito boa. E aí foi onde foi minha irmã foi começando a quebrar essa coisa para poder fazer com que eu treinasse capoeira. Só que eu andei pisando na bola, tirando uma nota baixa, né? Aí a minha irmã mandou eu cancelar a capoeira. Só fazer a capoeira depois que eu melhorasse as notas. E era cada bimestre. Para melhorar, era 3 meses que eu tinha que ficar de fora. Aí eu me lembro que eu saí de lá para ir treinar na Academia do Chocolate, que era na Escola São Paulo. Que aí eu deixava a abadá na casa de um amigo meu, que é o Dota, que a gente treinava junto nessa época. E eu saía como quem não quer nada, ela só não queria que eu fosse para capoeira, porque ela sabia que eu gostava e era a forma de ela puxar para poder colar nos estudos. Certo. E eu ia sem abadá, sem nada, e treinava. Quando terminava de treinar, ele levava a calça lá. E eu fui, passei um mês e pouco, mais ou menos, desse jeito, para poder até eu conseguir recuperar minha nota. Que aí, quando deu um mês e pouco, eu recuperei minha nota. E aí ela já liberou para treinar. Só que lá na Academia do Chocolate, tinha muita gente, assim, da minha faixa etária. Naquela época, eu acho que eu tinha meus 15, 16 anos, mais ou menos. 16, 17 anos, mais ou menos, por aí eu tinha, né? E lá na academia do Paulinho, os caras mais velhos, o Cobra Preta já era mais graduado, tinha mais tempo de capoeira do que eu. O Leodoro já era antigrão, o Flávio também já era antigrão, e outros mais lá que eu não recordo na época, né? E então aí eu me identifiquei com a turma que era da minha faixa etária ali. Aí naquela época tinha o Hop, tinha o Dota, tinha o Pernalonga, o Carnaúba, que a gente treinava junto, o Baú também, certo? Então era uma galera que a gente criou uma identificação muito boa. E aí então eu fiquei com chocolate. Eu fiquei com chocolate, eu acho que até a minha corda laranja. Foi até a corda laranja que eu peguei com chocolate, que eu me lembro muito bem hoje que a corda laranja, naquela época, para pegar a corda laranja você tinha que fazer todos os toques que a gente hoje faz na corda azul. E não era noção, você tinha que saber tocar mesmo. E eu me lembro como se fosse hoje que eu sabia tocar todos os toques, eu só tinha dificuldade na Iuna. E a turma ficava lá, não, toca aí, toca Iuna. Aí eu arranhava na Iuna. Aí a gente ia fazer um teste no outro sábado, né? E eu passei a semana todinha atazanando lá em casa, tocando berimbau, na Iuna, para me poder aprender a tocar Iuna. Aí eu fiz o teste só para ele. Aí não fiz com ninguém. Cheguei cedo, fiz o teste só para ele. E aí, então os meninos não sabiam que eu tinha conseguido dominar a Iuna, né? Aí na hora da avaliação, que a gente foi fazer todos os meninos juntos, né? Aí eu toquei todos os toques, deixei a Iuna por último para ficar na surpresa. Aí eu me assim, e agora Iuna? Aí eu peguei, toquei Iuna e toquei bem. E eu me lembro que a minha graduação de corda laranja, essa graduação foi a primeira corda mais importante para mim. Porque o que a gente se faz hoje na corda azul, na corda azul não, na corda verde, dentro do nosso grupo, que é a dominância, eu já estava fazendo isso na corda laranja. E eu tive que fazer isso no batizado, eu lembro, como se fosse hoje lá no Sesc, o Chocolate colocou eu para tocar todos os toques lá no batizado. E aquilo aí para mim foi fantástico ali, foi uma coisa que marcou para mim ali. Porque até então não tinha acontecido isso dessa forma, né? Eu me sentia assim um pouco até prestigiado, porque também eu consegui fazer a dominância. Certo. E o Chocolate passou 2 anos com a academia, né? Depois a gente era do Abadá Capoeira. E ele foi morar no Rio de Janeiro e passou a academia para o Mestre Tucano, né? Quando o Mestre Tucano assumiu, ele ainda assumiu lá na Escola São Paulo. Só que a gente passou pouco tempo lá na Escola São Paulo e depois só fez atravessar a pista, assim, que era o Colégio Godofredo do outro lado. E então o mestre assumiu a academia, aí de lá a gente a gente vem trabalhando para poder fazer o crescimento da capoeira, a gente continuando firme na escola do Abadá, e depois de lá a gente saiu para o Paulo Ferraz, né? Isso que era final de semana. Durante a semana o mestre dava aula no CIART, aí depois do CIART ele foi
passou para a Casa da Cultura, e a gente tudo nessa pegada aí, terça e quinta no Ciarte, e sábado e domingo na Casa da Cultura. Pô, sábado e domingo no Godofredo, no Paulo Ferraz, que foram os colégios que ele foi passando, certo? E a minha primeira corda, a minha corda de, quando a gente foi ainda no Abadá, que era a corda que significa a corda, uma das cordas mais importantes que tem dentro da escola, dessa escola, que era a corda roxa, que a corda roxa lá significa o homem, a formação do homem, certo? É a corda de instrutor, onde Instrutor. você já começa a desenvolver um trabalho, já tem uma identificação, e assim, sem querer desmerecer uma corda mais baixa, corda crua, mas essa corda não foi uma corda tão importante para mim. Acho que da forma que aconteceu, da forma que eu peguei a corda assim, no meio de um mundaréu de gente assim, né? E pela importância que ela acorda, eu acho que era para dar uma conotação, né, uma importância a mais para aquelas pessoas que estavam pegando a graduação, certo? E sem contar que a corda não foi pego aqui, eu peguei lá no Rio de Janeiro, né? Foram 4 que pegou a corda nessa época lá, que foi eu, Carnaúba, é... eu, Carnaúba, o Cebola, eu não recordo se o Baú pegou lá também nessa época. Certo? Foram 4 ou foram 5. Que aí na contagem lá, acabou que o Borracha acabou entrando também para pegar, que ele não estava cotado. Mas o Bob conseguiu conversar lá, que estava tendo uns problemas, e ele conseguiu ajustar e o Borracha também pegou essa corda lá. E de lá para cá eu comecei a desenvolver um trabalho com a capoeira. Aliás, já corda verde, e já comecei a desenvolver um trabalho. Depois de 10 anos que praticava capoeira, eu já comecei a desenvolver um trabalho, em 95, né? Que foi dentro das escolas. Eu acho que eu fui forjado mais dentro das escolas. Meu primeiro trabalho foi no Colégio Grados, lembro como se fosse hoje, tinha só 2 alunos. E depois eu fui para o São Joaquim, que era uma churrascaria, eu trabalhava para um cidadão, que embaixo era supermercado e em cima era churrascaria, né? E eu comecei a desenvolver um trabalho lá, que passei pouco tempo, acho que uns 5 meses, depois eu fui lá para uma frente, que é onde eu estou hoje, que é o Caldeirão da Capoeira, do Piauí, né? E aí eu comecei a dar aula em vários colégios, Sinop, junto com o mestre no centro, eu na Zona Leste, comecei a dar aula no Andrés, com outros, sempre com amigos meus, né? Com o Tetel, que fez capoeira naquela época também, a gente deu aula há muito tempo. E assim como o mestre pagou, a gente deu aula junto também. E aí eu fui dando aula em outros colégios da cidade, dando aula em faculdade, comecei a dar aula numa faculdade aqui que foi muito importante, que ajudou no desenvolvimento da capoeira aqui dentro do estado, que foi a Faculdade Ceute. Eu comecei a dar aula lá e ela começou a dar uma abertura para a capoeira, e foi daí onde surgiu essa questão do nome Ceute, que a gente vai poder tocar um pouco mais lá na frente, naquele campeonato Copa Ceute. Certo. E aí a gente foi desenvolvendo, né? Fui desenvolvendo trabalho, fui crescendo, foi certo o ângulo, e aí a gente começou a desenvolver um trabalho e, e depois a gente passou por Raiz do Brasil e a gente começou a massificar mais firme o nosso trabalho, né? Para poder dar oportunidade de você até me indagar com outras questões aí. Então é mais ou menos isso. Ok. No caso aí, só para recordar, o seu início na capoeira foi em que ano, mestre? Foi em 85 e foi aqui no Piauí. Eu 85. conheci capoeira aqui. Lá em São Luís eu não tive contato com a capoeira. Só depois que eu comecei a ter contato aqui em Teresina. Certo. E o seu primeiro mestre foi o chocolate que o senhor comentou, né? Quem me levou para capoeira, me ensinou os primeiros passos foi o Evaldo Tambor. Ah, o mestre tambor. Certo. Evaldo Tambor, que eu passei um mês lá, que era no João Soares, que na realidade, a academia não era ele que dava aula. Quem dava aula era o Piva, que é irmão do mestre Parafuso e do Dureza, junto com o Bob, né? O mestre Bob, que é irmão do mestre Tucano. E o Evaldo eram dos antigos. E ele foi dividido a turma e eu sempre ficava na turma que eu ficava com ele, né? Aí depois eu passei 1 ano com o Paulinho e 2 anos com o Chocolate. E o restante da minha trajetória toda com o mestre Tucano. Certo. Aproveitando essa barca aí que o senhor já falou, eu vou juntar uma perguntazinha aqui.
A capoeira dessa época, eu só falei da questão da questão da violência, um pouco violenta. E aí, o senhor acha que essa capoeira hoje ela está um pouco mais violenta do que na época? Na época que o senhor começou? Não, a nossa época, a capoeira, não sei, era de uma pegada mais forte, era uma pegada voltada mais para a luta. Eu acho que, eu não digo nem tanta violência, eu acho que era mais rivalidade que tinha entre os próprios grupos, né? E rolava pancadaria, os grupos não podiam se encontrar, que se pegava, tá entendendo? Acho que se a gente passasse no meio da rua assim, encontrasse alguém vestido com a camisa de outro grupo, se você nem conhecer, você já olhava com a cara atravessada. Então tinha uma rivalidade muito grande. E onde a capoeira nessa época era trabalhada mais como luta. Tá entendendo? Ela era trabalhada mais como luta para levar até o momento de autoafirmação da própria capoeira, certo? Então ela era trabalhada mais como luta. E hoje não, hoje a capoeira ela já ganhou força em vários segmentos da sociedade. Existem vários grupos de capoeira hoje que têm uma interação muito boa, a gente já consegue se reunir para poder a gente conseguir brigar por coisas melhores para a capoeira. A gente ainda está engatinhando nesse processo, a gente ainda tem muita coisa comparado a outros estados, inclusive ao nosso estado bem aqui, que é o Maranhão, que eles estão mais avançados nesse processo de articulação com atividade de políticas públicas voltada para a capoeira, certo? Mas essa época aqui é uma época que eu posso dizer que é até mais fácil de se trabalhar a capoeira. O que basta está precisando acontecer, já tem muitos capoeiristas capacitados trabalhando, mas como tem essa disseminação de vários grupos de capoeira, tem muita gente que está precisando ter uma qualificação não só fora da capoeira, mas dentro da própria capoeira, até para gerenciar um grupo. Porque de repente hoje você tem alguma desavença com o seu mestre, você ali o seu mestre ou seu professor, você é corda azul. Corda azul ainda tem muito mundo que percorrer dentro do mundo da capoeira, ainda tem muito conhecimento ainda o que buscar, certo? E às vezes você monta um grupo e que você não tem aquele devido preparo ainda, porque você ainda tem muita coisa que aprender, e às vezes o comodismo faz com que a capoeira fica um pouco com como é que se diz? Com algumas pessoas trabalhando, não trabalhando legal com a capoeira, e às vezes isso prejudica. Então, essa época de hoje, eu acho que é mais fácil trabalhar com a capoeira do que na época passada. Até porque hoje, enquanto a gente está aqui debatendo, tá tendo outros lives por aí que estão tendo a discussão sobre conhecimento da capoeira. E naquela época, não. Se viajava, a gente ficou muito tempo a mercê da região do sul, sudeste ali. A gente corria atrás de conhecimento para lá, ou trazia pessoas de lá, para poder a gente criar treino aqui, de repente, por ano todinho. Um momento que vinha alguém, uma ou duas vezes, ou alguém ia lá uma ou duas vezes, e nós tínhamos que criar treinamento para o ano todinho, para no próximo ano a gente fazer tudo de novo. E hoje a informação está chegando muito rápido em todo lugar, certo? Até quando a gente está nas nossas atividades, às vezes a gente está na cidade e tem três ou mais cursos técnicos de alguém que vem de fora para poder ministrar aqui. Então, a probabilidade de você desenvolver é bem maior. Entendi. Na verdade, essa pergunta foi para saber como é que era a capoeira da época, né? Então, e o senhor começa a participar já em um grupo formado, que é o Abadá, né? Mas esse contato, como é que se deu esse contato com o grupo Abadá? Como é que o senhor se citou ali dentro, naquele meio ali? Na realidade, eu comecei em 85. 85 aqui ainda era Quilombo Capoeira. Quilombo, né? Ah, tá. Era Quilombo Capoeira, a gente tinha poucos grupos aqui, eu me lembro que eu gostava de rodar roda, mas nesse tempo aí eu gostava da coisa, viu? Gostava e saía procurando roda aí para brincar com a turma aí. Eu e mais alguns parceiros meus, que a gente só andava junto. Eu, Baú, Carnaúba. E tinha o mestre Cícero lá no Parque Piauí, né? Tinha o Mucamba, que era o Zumba lá no Mucambinho.
e tinha o mestre Albino com escravos brancos, né? Eu não me recordo de ter outros grupos, pelo menos aqui em Teresina, porque eu não tinha tanto contato com o sul do estado, com o norte do estado, não, eu não tinha tanto contato. Era só mais aqui em Teresina. Esses primeiros grupos, como é que isso... Queria que você me falasse um pouco também, esse surgimento de assim, grupos. Tucano, Ah, e assim, te interrompendo, que tu me perguntou nesse contato, né? Então, o meu primeiro contato foi com o Quilombo Capoeira, acho que a gente passou uns 6 meses, foi a época que o Chocolate, o Mestre Chocolate, o Bob, Paulinho, o John, o Mestre Tucano foram para Fortaleza, onde eles tiveram contato com o Mestre Camisa, que os meninos de lá já eram do Abadá, e fizeram aliás, Abadá não, Senzala. Era do Senzala e fizeram essa ponte para poder trazer o Mestre Camisa aqui para filiar a gente ao Senzala. Não foi filiado de primeiro, o Camisa ele não era Abadá, ele era Senzala. Aí sim. depois veio Capoeira Arte, que que era o mapa do Brasil, com alguns birimbaus, onde o ponto onde tinha o Capoeira Arte, tá entendendo? Com a corda ao redor e o mapa no meio. E depois que veio o nome que surgiu Abadá com o Globo e tudo aquilo ali. Que inclusive o Piauí ajudou a construir o Abadá. Se você pegar no estatuto deles lá, se não mexeram por lá, o Piauí é um dos fundadores do Abadá Capoeira. Certo. Porque ouvindo os outros mestres, né, que já conversei, essa questão, porque é bem interessante, como a gente sempre, eu questiono muito essa questão da capoeira do Maranhão, né? Tipo, a gente tem uma história, tem 3 tempos ali, né? Capoeira do Maranhão. Uhum. E aí eu queria saber se, no seu ponto de vista, a sua experiência aí, né, sua vivência, se essa capoeira do Piauí, ela pode ter esses 3 momentos, tipo, a chegada a formação, a chegada do grupo Senzala, e antes da chegada do grupo Senzala, né? E após, né? Que após seriam os grupos atuais de hoje, o seu e os demais grupos. Antes desses grupos grandes se fincarem, né? Se estabilizarem no Piauí, já tinha grupos pequenos ou era grupos de pessoas, de amigos que se reuniam para jogar capoeira, ou já tinha assim, uma definição de grupo mesmo? Rapaz, quando eu comecei a fazer capoeira aqui, já tinha uma turma, né? Já tinha uma turma aqui, como o mestre citou ontem, e outros que passaram aqui, que a capoeira, ela aqui começou bem lá para trás mesmo, né? Bem lá para trás. Eu não vivenciei muito essa época, porque minha época é de 85 para cá. Sim. Mas já tinha as rodas, a gente já fazia as rodas de rua. Era uma roda que tinha dia de sexta-feira que se fazia na Pedro II, lembro como se fosse hoje, certo? E já para o finalzinho de 80 foram surgindo outras rodas, umas rodas da feirinha. Cada professor da nossa escola na época tinha uma roda. Eu me lembro que a gente tinha a roda dia de sexta-feira na, na Pedro II, que era essa roda tradicional. Tinha essa roda da feirinha, que surgiu depois, que era um movimento que tinha cultural, que tinha lá na feirinha, lá do reggae, o pessoal com as barraquinhas para vender as bijuterias, tá entendendo? Então tinha uma roda lá. E o Bob, há tempos, começou a fazer uma roda em frente ao Beck, aqui depois que ele começou a dar aula no SESC. E já teve outros momentos depois do Paulinho fazer uma roda em frente à igreja da vila, certo? Mas dessas rodas todas, a mais tradicional era a roda tirando a roda de 7 de setembro, né? Era a roda de dia de sexta-feira, que era a roda na Pedro II. Isso aí era de praxe a gente ter essa roda lá. Tá? Então, na época que eu cheguei, já tinha uma galera que jogava, já tinha uma roda, certo? Já fazia, certo? Tinha a questão do preconceito que era grande, certo? Então, os mestres, os professores daquela época, eles comiam tampado. Eu era novo, eu não andava com eles correndo atrás de apoio, mas eles já tinham uma abertura bastante boa na cultura, principalmente na Fundação Monsenhor Chave. Eu me lembro muito que eles tinham o seu Noé Mendes, que ajudava bastante ele, o prefeito Alferraz também na época. Mas eu comecei a andar com eles até para esse movimento de organização de evento, já ali, já por
o final de 80, que eu pedia para acompanhar, só para poder olhar, ficar observando, tá entendendo? E já tirar de aprendizado o que eles faziam. Certo. Eu vou dar só uma reformulada aqui porque seriam as mesmas perguntas, tipo, fundação do Grupo Raízes, né? Aí o Matt já deu uma esclarecida boa ontem. E aí vamos dar uma, continuidade aí falando dessas rodas, mestre. Que aí é uma coisa que eu ouvi muito falar, né? Até o próprio... A galera falava muito dessas rodas. E aí eu queria que o senhor explicasse um pouco como essa roda que o senhor acabou de citar, né, de sexta-feira. E essas rodas, elas era a roda de rua, só para a gente entender também o contexto, que existe a roda de rua e existe a roda na rua, que geralmente tem um comando de alguém, né? Essas rodas, elas aconteciam em que segmento? Era a roda de rua mesmo, entrava quem se garantia, ou era uma roda na rua que alguém estava organizando e tinha aquele apaziguador da roda? Não, na realidade, toda roda que eu participei era as rodas que a gente realizada pela gente ou por outros grupos, poucos grupos faziam roda de rua, fora a gente, né? Até porque a roda de rua naquela época era para fazer trocação, era para fazer um jogo mais firme, um jogo mais duro, e a gente treinava muito e gostava, né? Da coisa. Mas só que tinha um comando, a roda ela não era assim, aleatória, ela tinha um comando, tinha os professores que era os mais graduados, e a gente sempre batia continência para eles, o que eles falavam a gente respeitava, não era uma coisa de desnorteio. Às vezes as pessoas gostam muito de falar que a roda de 7 de setembro era uma roda violenta. Eu acho que a roda igual a essa de 7 de setembro, existia ela em vários lugares do país naquela época. Roda da Penha, que era uma das rodas mais faladas, que tem gente que gostava que saía de seus estados para ir jogar lá no Rio de Janeiro, naquela Roda da Penha. Em Recife, as rodas de rua lá em Recife não era brincadeira. Agora, o diferencial das rodas de rua para muitas daqui do 7 de setembro para outras rodas é porque a gente é um ditado assim que a gente não tinha crocodilagem. Você não via ninguém usando arma branca, você não via ninguém usando arma de fogo, certo? O que resolvia era ali dentro da capoeira, certo? E a violência é quando você pega alguém que não tem preparo e que você, de repente, vai até espancar. Mas aquela roda ali, de 7 de setembro, todo mundo treinava, todo mundo estava preparado. Tá entendendo? Todo mundo mais novo, na ponta do casco, mais rápido também. Tá entendendo? E tinha preparação. E como eu falei, era um momento de autoafirmação da capoeira aqui dentro do estado do Piauí. Porque tinha gente que às vezes não acreditava que a capoeira era dança, aquela coisa de que capoeira dança é balé, não é luta e tal e tudo. Então era mais assim para a gente mostrar para a sociedade que a capoeira também tem a parte da luta, certo? Só que ali naquela época a gente focava mais a parte da luta do que os outros lados, certo? Ela já era trabalhada na escola, mas muito poucas pessoas davam aula na escola. Acho que se tinha uma ou duas escolas que tinha capoeira nessa época aí, era muito. Eu me lembro do Cursão, que era um dos colégios do Bambambam da época, que tinha capoeira lá, certo? Mas ao longo do tempo, essa roda de 7 de setembro, ela foi se transformando de uma forma diferente. A gente já saindo do abadá, a gente começou a fazer a roda todo mundo de abadá, a gente já tentava controlar mais a questão do jogo duro, certo? Mas ainda tinha, porque a gente estava dentro de uma escola onde o grupo praticamente estava rachado. Era uma turma de um lado e uma turma do outro. E tinha uma rivalidade. Então, quando a gente se encontrava, o bicho pegava. Tá entendendo? Teve até as situações meia feia nas rodas de 7 de setembro. E depois que a gente saiu por Raiz do Brasil, eu não recordo de repente a gente ter feito outra roda de 7 de setembro, não. Eu não recordo. Até porque o nosso foco já era outro. Não é que a roda de rua a gente desvalorize a roda de rua, certo? Mas é porque a gente já estava todo mundo dando aula na escola, passava a semana todinha dando aula, dava aula direto, tá entendendo? Quando chegava o 7 de setembro, e eu via que a galera continuou fazendo a roda, o Muzenza continuou fazendo a roda, outras pessoas continuaram fazendo a roda, e era mesmo aquela coisa do que a gente fazia há tempos atrás. Isso já foi em 2000, tá entendendo? Isso já foi em 2000. E eu já tinha outra visão da capoeira.
uma visão da capoeira levar para a escola, uma visão mais educacional. Eu tinha meu nome forjado nas escolas para trabalhar com criança, trabalhar com pessoas para estar formando. E eu não me via me colocar meu nome, estar numa roda daquela até porque eu gostava, porque eu pensava na minha imagem em relação ao trabalho com escola. Então eu pensava, muitos, e até deixei de, fui até provocado, dizendo que eu estava com medo de ir para a roda e tal e tudo. Mas não, porque eu já estava mudando minha cabeça daquele doutor querer só pancadaria e esquecer do outro lado, eu estava começando a deixar de lado. Por quê? Porque quando eu comecei a dar aula, foi onde eu comecei a fazer a mudança do meu pensamento com a capoeira. Eu comecei a ver a capoeira de outra forma, porque eu estava trabalhando com ela, certo? Eu estava vivenciando situações que meu mestre vivenciava e às vezes eu não entendia. E quando eu comecei a ter o mesmo tipo de situação na minha academia, eu chegava para ele e dizia, mestre, você lembra? Isso que aconteceu? Aí ele lembra, pois agora eu estou passando por isso. Várias vezes eu cheguei, então esse tipo de atitude foi fazendo com que eu mudasse, certo? E fosse até me afastando das rodas de rua. Eu já vim até voltar a participar de roda de rua, escolhendo algumas rodas para poder ir, porque às vezes a gente chegava numa roda e eu não queria mais fazer. Porque se me cutucasse do jeito que eu me conheço, eu ia. Tá entendendo? Mas eu estava em outra pegada. Eu queria que meus alunos fossem para as rodas, mas para poder sair de dentro da academia e vivenciar uma situação diferente, certo? Porque você está dentro da academia jogando com os seus colegas, você sabe de onde ele tira um golpe, você sabe que ele vai aliviar você. E para uma roda de rua, você é um trabalho diferenciado. É onde você vai ter que estar mais atento, você vai ter que observar as pessoas, certo? Pessoas vão tirar golpe de lugares que você não tem costume de sair, você vai ter que se adaptar. Então eu vou tirar ele da zona de conforto, mas vou tirar ele para um aprendizado que é para ele se adaptar para várias situações, certo? Então, a minha pegada de roda de rua depois daquela época já era outra visão, tá entendendo? Mas as rodas de rua, na época existia e foram muito importantes para aquela época, para poder essa capoeira chegar hoje do jeito que chegar respeitada, não só aqui dentro do nosso estado, pelas outras artes que tem aqui, de outras áreas de luta, assim como pessoas que vinham para cá para o Piauí, que a gente, como o mestre citou aqui, a gente foi referência para uma escola que a galera dizia assim, lá no Piauí tem um exército de bons capoeiristas. E quando vinha aqui, a gente via falar de gente que tinha um nome que fazia, acontecia, e quando vinha aqui, não vinha com essa marra toda não, vinha pianinho, porque a turma aqui tinha sangue no olho também, respeitava, mas era aquela coisa. Não levava desaforo para casa, né? Aproveitando o finalzinho da sua frase aí, mestre, essa questão do mestre, do professor, né, do educador, que já tem seu trabalho, levar seu aluno para as rodas. Isso é viável, né? Mas tem aqueles camaradas que eles trancam, né? Trancam os alunos dentro da academia, não deixa visitar, não deixa outro mestre chegar perto. Às vezes por medo de perder o aluno, né? Porque eu acho que isso vai muito do professor, né? Essa insegurança. Mas aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Eu acho que existe muitas pessoas que fazem isso, eu não sei se é com medo de perder aluno, o que é. Mas em algumas situações eu podo meus alunos ir em alguns lugares, por questão de segurança. Porque como eu conheço bem a capoeira aqui e outros lugares, então o que eu faço? Eu oriento. Tem alguns lugares que aluno meu não vai só vai se for comigo. Porque estando comigo é uma coisa, e não estando é outra. Então tem lugares que eles não vão. A não ser os mais graduados, que já tem uma experiência, já tem uma dominância, e às vezes eu quero até que vá só mesmo, que é para poder se ver na situação. Mas essa galera mais nova, que eu tenho de iniciante, intermediário, que eu tenho a turminha que já joga uma boa capoeira, que às vezes tem uns que não aceita o jogo e quer usar de truculência, e eu estando presente, não, já é visto, já é tratado de uma forma. E eu não estando, não. Às vezes tem pessoas que querem se criar, certo? Então, eu não sou a favor como é que se diz? De proibir o aluno de ir para determinado lugar. Mas eu sou a favor que você oriente. Você quer ir para lá?
eu não aconselho você ir. Eu já disse algumas vezes para meus alunos, eu não aconselho você ir para lá. Porque aquele lugar que você vai não tem nada a contribuir para você. Você só vai se machucar lá. E amanhã você tem que ir trabalhar, amanhã você tem que fazer suas coisas, porque hoje em dia é assim, tá entendendo? Mas também tem lugares que eu digo, ó, você vai para lá, chegue de uma boa, lá o local tem um clima bom, a pessoa tem assim, mas tome cuidado com fulano quando for jogar, porque são desse jeito assim, 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 assado. Então eu quero é que meu alunado saia, porque é aluno que fica debaixo da asa do professor, ele não voa. Ele não voa. Então ele tem que sair para poder conhecer é, novos capoeiristas, jogar com pessoas diferentes, porque eu era desse jeito. Meu mestre fazia isso comigo. Meu mestre nunca proibiu de eu sair para ir para a roda tal, para aqui e acolá. Muito pelo contrário, ele, quando eu ia querer ir para um lugar, ele fazia, ele dizia assim, rapaz, tu já vai para ali. Mas era dizer, rapaz, tu já vai para ali, porque ele já sabia que queria ir para ali, porque é que eu queria ir fazer, né? Tá entendendo? Então ele ficava naquela para poder não ter problema. Mas ele nunca proibiu. E eu digo para os meus alunos, vão e atire aprendizado. E essa questão de você prender aluno, que é porque o aluno pode ver ali, a outra academia não pode ver o outro, eu acho que é insegurança do professor do trabalho dele mesmo. Então ele tem que rever o pensamento dele. Porque se eu faço um trabalho firme, sou seguro do que eu faço, certo? Então eu não tenho medo que meu aluno vá para a academia de fulano, de A e de B, certo? Porque de repente ele vai ver lá que de repente não poxa, que onde ele está tem uma qualidade boa. E às vezes ele não valoriza. De repente o aluno vai lá ver, poxa, prof, aqui nós temos isso, 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 eu fui em academia de fulano de tal, assim, assim, assado, e não tem. Então, ele valoriza mais onde ele está. E se ele sair e você é inseguro do que faz e não faz bem feito, com certeza você vai perder o aluno. Certo? Não tem como segurar. Certo? Ainda mais nessa época que tem, além do aluno vivenciar isso, tem me perdoa a expressão, mas o diabo do cantador. Tem um diabo de uns cantadores aí que, rapaz, que canta os alunos dos outros aí na cara dura mesmo. O que eu levo comigo, alguém procurar você para entrar no seu grupo é uma coisa. Você oferecer coisa para o cara estar no seu grupo é totalmente diferente. Porque quando a pessoa vem, é do meu jeito. A regra é assim, 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 assim. Você quer? Quando você convida, não. O cara vai, daqui um dia ele cresce o gogó e vai estar mandando em você. Então, eu não sou a favor de ninguém prender ninguém para ir para lugar nenhum, mas as pessoas que desenvolvem o trabalho têm que ter a qualificação para poder levar informação para os seus alunos, certo? E outra coisa que eu tenho é que você nunca vai ver eu dizer que eu saí cantando ninguém para estar dentro da minha academia. Isso é complicado, né? Essa situação. Aí eu presenciei algumas vezes isso e passei por isso também e é meio chato, né? Eu particularmente fiquei constrangido, né? Pela forma que a pessoa chegou e me falou, né? Aí não, cara, eu vou ver aí, depois a gente conversa, né? Eu fiquei assim sem saber o que falar, eu só falei isso, né? Pela forma da abordagem, então é meio complicado. Queria agradecer as pessoas aí que estão entrando, mestre André de Fortaleza, que entrou aí, aluno do mestre Marrom, meu mestre que está aqui, certo? Estou vendo aqui, meu compadre velho lá de Zé de Freitas, que eu estou vendo ele por aqui também, meu afilhado Kian, que já mandou um alô aqui, um abraço para você, Kian, certo? Obrigado aí, galera, pelo prestígio de ter vocês aqui. Para mim é uma grande satisfação aí de estar vocês nesse bate-papo aí. Massa. Agradecer também pela contribuição pelo público aí, né, que tá assistindo. Essas rodas, mestre, elas aconteciam em que segmento vamos dizer assim, é uma expressão que a gente usa muito lá no Maranhão, o andamento do jogo, né? Se era Angola, se era Benguela, se era São Bento Grande de Angola, se era Bimba, né? Como é que se dava esse processo das rodas? Ou não tinha ainda essa denominação de toques? Naquela época a gente não jogava muito Angola não, viu? Nas rodas de rua. O negócio mais era o São Bentozão mesmo, viu? São Bento Grande regional a gente jogava. Quando eu entrei, às vezes eu escuto algumas pessoas falar hoje, que eu incluí nos jogos o São Bento Grande de Angola, até para provocar nos alunos que eles procurassem
entender mais o fundamento de cada jogo, né? E tem cara que diz que é saroba, mas quando eu não posso dizer isso, porque quando eu entrei era esse São Bento Grande de Angola, que a gente jogava, né? E depois firmou mais o São Bento de Regional, né? Mas as rodas começava, eu lembro como se fosse hoje, principalmente a roda de 7 de setembro. E a roda de sexta-feira também, que era parecido, só que é com menos proporção de pessoas assistindo, né? Mas começava por ali, todo mundo jogando, aquele jogo mais firme, que aí você já viu aquela roda que está aí no YouTube que o Boquinha colocou. A turma jogando mais firme, pernada de lá, pernada de cá e tudo. E ali era um jogo tranquilo. Mas na hora que tinha o primeiro jogo duro, eu me lembro que a roda começava lá por volta de umas 9 horas. Meu amigo, aí até 10 horas mais ou menos sem ter um jogo duro. Na hora que tinha o primeiro jogo duro, aí pronto. Não tinha mais outro jogo sem ser jogo duro. Era até o final da roda ia tendo jogo duro. Certo? E era. Agora, uma coisa muito importante daquela época que tinha. Isso eu posso até assim relatar aqui, que quem comentou isso foi até o professor da Sara Menezes, que é o Expedito, a gente trabalhava junto lá no CER. Ele disse, rapaz, a gente tinha a roda de 7 de setembro, ele disse, rapaz, eu ia demais para aquela roda ali. Ali quando vocês estavam ali na igreja, eu ia. Quando vocês passaram para aquela pista ali, que tinha ali em frente do IFPA, eu disse assim, rapaz, tu ia mesmo, porque a gente passou por esse todo lugar, né? Eu subia na árvore, ficava assistindo lá de cima, eu gostava de ver ali, ó. Agora, o que mais me admirava era que quando eu terminava a roda assim, porque quem vê a pegação da roda parecia um bocado de inimigo, né? Quando terminava a roda, a gente estava tudo arrodeado no carro de picolé, chupando picolé, batendo papo, conversando e parecia que não tinha acontecido nada. Diferente de muita coisa que a gente tem hoje na atualidade, né? Que você não precisa nem dar uma rasteira em alguém, é só marcar que o cara já fica inimigo seu, né? E naquela época não, a gente tinha isso, mas a gente tinha era acreditado. Na hora da roda ninguém é amigo de ninguém, certo? Mas fora da roda todo mundo era parceiro, e quando a gente ia para outros grupos, você podia até não se entender com fulano, mas não tinha para ninguém não, certo? Mas a gente tinha esse respeito fora da roda e essa amizade que era mais forjada. É porque às vezes é passado para o público só a roda, só aquele momento da roda. Às vezes não é passado para o público o que a gente vivenciava dentro da academia. A gente tinha um elo de ligação muito forte um com o outro assim. A gente era irmão mesmo, de ir na casa do outro, certo? Do outro precisar. E às vezes algumas coisas desse tipo a gente não consegue mostrar na roda da capoeira. A gente só consegue mostrar aquele calor da adrenalina que a gente tinha na época, todo mundo garotão, né? E é bom, é bom essa colocação que o senhor fez, mestre, porque isso acho que muitos mestres fizeram isso, né? Falaram isso. Eu lembro que, conversando muito, daqui a pouco ele vai dizer que se ele tivesse aí, ele ia dizer quanto é que ele me pagou para estar falando o nome dele aqui. O mestre Pirrita, ele sempre falava isso das rodas da Deodoro, principalmente das rodas da Deodoro, né? Que assim, o camarada ele treinava. Você começou com Pirrita, foi? Eu comecei com um aluno dele, na década de 90. Quem? O Valdemar. Ele não faz mais capoeira hoje, mas ele... Foi só o Borracha, lá de Anajatuba. Mas já é agora de 2000 para cá. Já é mais recente, eu sei. E aí que acontece? Ele falava sempre que a galera se juntava na sexta-feira, né, para essa roda da Deodoro, né, que a gente falar da capoeira do Maranhão, a gente vai falar muito dela, e os camaradas pau quebrava na roda, né, igual essa roda que o senhor está falando aí. Terminou a roda, todo mundo ia para casa, ia descer no caminho, um rindo da cara do outro. Tu viu o que eu fiz contigo, que tu não esquivou? Tu viu o que aconteceu com fulano e tal? Um ia tirando sarro da cara do outro. E aí, ninguém tava com raiva, né? E aí o camarada que pegou a moleza, a única coisa que ele ia fazer era treinar a semana todinha para ver se ia conseguir descontar na sexta-feira seguinte. Mas aqui também tinha isso. Então, aquela questão da violência, não é essa violência do cara tá matando o outro, não. É questão do jogo mesmo, né? Eu usei mal fiz mal a colocação. Essa questão do jogo, né? Mas levando
usando um pouco da expressão da violência, né, da pancadaria, digamos assim, antigamente era um jogo mais aguerrido, né, tão pouco que terminava a roda, a galera ia de boa para casa. Hoje não, hoje a capoeira está mais padronizada, mas se você dá um martelo no cara, ele não esquiva o martelo, pega na lata dele, ele vai se achar no direito de revidar, vai lhe procurar o resto da roda, vai levar isso para outra roda e assim vai. Vai ficar inimigo pro resto da vida, né? Queria agradecer aqui meu amigo Seica, de trabalho lá da Fundesp, a Sinhazinha, que está aqui também, Ludogero, a Gente, Pitoco. eu Obrigado a essa galera toda aí que tá aí junto aí. Capitão Caverna, Mestre Kelso, obrigado pelo prestígio. pedi desculpa aí de não estar falando o nome da galera, porque eu não conheço muita gente, né? Mestre Tô Neném tá aqui chegando ainda, né? também. O Mestre Neném chegou ainda agora, a Leilinha tá aí também, que eu conheço. É, Então, ainda falando um pouco ainda dessas rodas, como é que se dá aí a questão da Copa Ceut e agora Cajuína, né? Como é que surge na esse realidade, a gente foge das rodas agora, né? A gente começa a entrar num processo de ajuda de estruturação, assim, de crescimento até para a própria capoeira em si, né? Porque a gente, como o mestre citou aqui, a Copa não foi um dos primeiros campeonatos que teve aqui, né? Ele citou um campeonato que o mestre Albino fez lá no Clube dos Professores, e ele, nessa época aí, ele ia com os alunos, que ele era da federação, né? A sim, federação aqui do Piauí, e ele era muito envolvido com o pessoal da Confederação Brasileira. Então, os alunos participavam do jogo. Teve alguns aqui que foram campeão também no GEBS, que na época era GEBS, né? Hoje é Jogos Escolares da Juventude. Naquela época era GEBS. E eu tive um contato também com a competição que eu estava lá em São Luís, de férias, e estava tendo um lá no Maranhão. Eu não lembro qual foi o ano, mas eu participei. Eu estava lá, foi até no ginásio do SESI. é o Gêmeos? E acompanhei. Então, era GEP, foi lá no Maranhão, no ano que o Ah, Maranhão tá, sediou os Jogos Escolares. certo. E, mas na década pode-se dizer, a gente já fazia jogos no Abadá também, certo? Eu me lembro que em 97, aliás, quando eu entrei na capoeira, não sei se foi 85, foi final de 85, teve um campeonato que o mestre Bob está até colocando umas fotos aí, que fizeram lá na frente da casa do mestre Tucano, né? E tinha pouca gente naquela época lá, mas foi um campeonato bacana. Eu me lembro que eu fiquei em segundo lugar, perdi para a Thelma, na época na minha categoria, certo? Então já tinha os campeonatos. Mas os campeonatos, e teve também na época que a gente fez do Abadá, em 97, que foi o mestre Bob que estava organizando esse evento. Mas na época que a gente massificou nos jogos foi quando a gente saiu do Abadá. Porque do Abadá a gente era muito limitado para fazer algumas coisas, né? E quando a gente saiu, foi para o Raiz do Brasil, a gente teve mais um pouco de liberdade, teve mais um pouco de liberdade de trazer pessoas para poder contribuir para a nossa formação, certo? Tanto da linha de Angola, como o mestre falou aqui, citou vários mestres, Valmir, Jogo de Dentro não saía daqui. Eu acho que o primeiro a trazer Jogo de Dentro aqui para fazer um curso foi o escravo junto com o Corujão. Acho que foi a primeira aula que eu fiz com Jogo de Dentro. Foi trazido pelo escravo e o Corujão, o curso que eles promoveram aqui. E aí a gente foi viajando, a gente viajava para outros lugares, eu, Fupagô, o Corujão, certo? Os meninos viajavam também, Neném viajava para um lado, o escravo viajava para o outro, certo? E aí a gente foi fazendo isso, foi dando essa melhorada. Eu acho que nessa época também o escravo já tinha saído também lá do mestre, né? Mestre Albino, e a gente começou a ter aquela relação de aproximação, porque o escravo a gente tem uma história
cabeludo, eu e ele aí. Depois pergunta para ele de como ele se conheceu aí no rolo que teve lá na Semel. Então, assim, então acho que a década de 90 foi importante de autoafirmação para a capoeira, para levar para o mundo inteiro, para todo mundo conhecer, mas isso dentro da escola da qual a gente participava. E o mestre Albino também contribuiu muito para isso. Mas eu acho que a década de 2000 para cá foi a época que estourou a capoeira na questão de relação entre os grupos de capoeira, certo? Que aí eu fiz um evento que é a Copa Zona Norte, que a gente fez só aqui na Zona Norte com alguns grupos. Outro dia até o Quinzinho me mandou a foto de uma camisa que ele tinha lá antiga. Aí depois a gente foi para a Olimpíadas Piauiense. A primeira Olimpíadas Piauiense, eu me lembro que eu fiz todo o projeto, toda a estrutura, regulamento. Aí eu saí indo de grupo em grupo, sentando, conversando, não, que a gente está fazendo esse campeonato, quer juntar para fazer uma coisa bacana, para a gente poder enaltecer a capoeira e tal e tudo. Porque o que me levou a fazer isso também foi a provocação da imprensa, né? Porque a gente chegava nos lugares para divulgar capoeira e, poxa, vocês só fazem batizado, só batizado, não tem outra coisa, não tem um campeonato, não tem nada. Aí aquilo ali mexeu comigo, eu fiquei com vontade de dar uma resposta, mas aí eu fiquei engolir seco, né? Porque a gente já estava indo lá pedindo para fazer a matéria e tal e tudo, não podia aloprar, né? Certo. Mestre, aí eu rapidinho, mestre. Deixa eu só vai cair. encerrar aqui e começar de novo. Beleza. 2 segundos.